Bom dia, boa tarde a todos, a todas. Uma alegria, estamos aqui novamente. Vamos começar nossa construção de hoje. Então, gostaria de perguntar quem poderia assumir o guardião do tempo e o guardião das mãozinhas. Helder, guardião das mãozinhas ou do tempo? Ih, eu vi a Flaviana e o Helder levantando ao mesmo tempo. Agora eu não sei dizer. Do Flaviana e as tempo, mãozinhas. Fabiana com as mãos. O Helder do 5 tempo, minutos, então, pode ser? hoje. Acordar Pode 5 ser 5 minutos? minutos, tudo bem? Tudo bem, então, 5 minutos. A minha internet está um pouquinho ruim, mas se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, é só me falar, tá bom? Então, nós estávamos na última reunião conversando justamente sobre a construção do que, como sabemos que aprendemos, né? Então, nós falamos sobre currículos, teste, formação de professores, critérios de avaliação, e hoje nós traríamos a reflexão sobre qual construção nós gostaríamos de falar sobre o como sabemos que aprendemos, ou se gostaríamos de passar para o como aprendemos. Se vocês gostariam de fazer uma reflexão aprofundando, como sabemos que aprendemos, a partir do que nós combinamos a semana passada, né, de falar desses currículos, ou formação de professores, ou critérios de avaliação, nessa perspectiva, né, de comunidade de aprendizagem, do paradigma da comunicação e paradigma da aprendizagem, ou se vocês gostariam de passar para também a próxima questão. Então, confirmar com vocês como gostariam de fazer, chegaram a refletir da semana passada para essa. É a Maria Paula, levantou a mão. É Maria... Ah, não, acho que foi algum ritmo. Acho que foi sem querer. Bom, quem estava nessa construção da semana passada, né, se colocando, foi o Rogério, o Flaviano, o Luiz, né? Então, estavam mais presentes nessa construção. Se quiserem fazer uma explanação sobre, eu vi que parece que já levantaram a mãozinha. Rogério. Isso, Zizi. Rogério. Como diz a Zizi, amigo Rogério, por favor, sim. Bom. Bom dia, pessoal. Muito bom encontrar vocês. Olha, no encontro do sábado passado, foi levantada a questão do currículo, né? Muito, se não me engano, a partir do Luiz, se eu não estou enganado, né? Seria interessante recolocar essas questões. Bom, qual é a contribuição que eu tenho? Eu fui atrás das minhas anotações. E das minhas pesquisas de uma outra escola, eu encontrei no Cahiers Pédagogique esse artigo. Clisthène, un collège de la réussite et du plaisir. Clístenes, o colégio do sucesso e do prazer. E achei muito interessante, porque é uma versão francesa da Escola da Ponte. Mas o que é interessante nisso? O que é interessante é que, na França, houve, pelo menos num determinado período, a possibilidade, no Ministério da Educação Nacional, como eles dizem, né, a França é pequena, equivale ao que é o estado de São Paulo, no Brasil, ou Minas Gerais, né? Havia lá um departamento para estimular inovações na escola. Então, duas professoras mobilizaram colegas e foram apresentar a sua proposta. Foi muito bem avaliada. Essa proposta, tá certo? Diz o seguinte: insistência na exigência intelectual e cultural. Prova de que esta não está de forma alguma
em oposição com a convivialidade, com o calor das relações interpessoais, do cuidado com os alunos. Então, é muito interessante como eles vão construindo e no fundo, eles queriam uma escola justa, eficaz e convivial. Eficaz no plano do conhecimento e no plano do comportamento. Então, é preciso cultivar um certo prazer de aprender. Então, ele entusiasmou os pedagogos, porque ele conseguiu superar as falsas oposições e achar que é possível algumas poucas andorinhas fazerem verão. Bom, o público pequeno, em torno de 100 alunos, mas um público comum, alunos comuns. Eles fizeram questão de seguir o tal currículo oficial e preparar os alunos para se saírem bem em todos os testes e avaliações que o sistema tem. Até para mostrar que uma escola funcionando de uma outra maneira é capaz de produzir os mesmos resultados e até melhores, que é o que o Pacheco mostra na Escola da Ponte. Bom, eu acho essa questão do currículo, do meu ponto de vista, em boa medida, um derivativo e uma grande perda de tempo, porque, no fundo, nós sabemos para que serve a escola. Né? Ensinar o quê? Ler, escrever e contar no sentido específico e no sentido amplo. Ler o mundo, tá certo? E cabe construir. A grande questão é como que nós vamos trabalhar. Então, todo o esforço deles consentiu em construir uma outra maneira de trabalhar esse currículo para despertar o desejo e o prazer de aprender. Bom, essa é a provocação. Se for o caso, depois eu ponho mais algumas informações complementares. Zizi, não há ninguém com a mão levantada. A Maria Antônia. Oi, bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom, eu não pude participar dos encontros passados, então estou pegando o barco andando, como se diz, ou é caminhando, sei lá. Estou pegando a coisa andando, né? Então, eu lamento não ter participado, mas, sim, tirando essas questões, essas proposições bastante interessantes dessas escolas renovadas, que obviamente tem a Escola da Ponte, tem a experiência francesa, a inglesa, tem outras experiências aí que, inclusive, elas remontam ao início do século XX, de proposições anarquistas, né, nesse sentido de não obedecer aos trâmites legais e institucionais e sociais também das tradições escolares. Tem algumas experiências bem interessantes, livros publicados a respeito. Eu tenho tentado me aprofundar nessas questões, em razão mesmo da necessidade de refletir sobre isso com os meus, enfim, no meu trabalho. Mas, e a que eu mais me demorei, porque eu tive o privilégio de conhecer o professor Pacheco, estou participando desse grupo e etc., obviamente que tem sido a Escola da Ponte, mas no tocante ao currículo, a gente estuda porque faz parte da formação de professores, né? A gente estuda, a gente tem que trabalhar com isso, e etc., mas é importante a gente lembrar
que eu acho que já até discutimos isso aqui, que o currículo ele acaba não sendo às vezes, na formação de professores, a gente acaba, pelo menos nas licenciaturas, a gente acaba não se aprofundando muito nisso, e os professores e as professoras saem sem saber se colocar mais e melhor a respeito disso. Daí, tanta dificuldade que tem em lidar com a LDB e com as outras proposições normativas, como a BNCC, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, aí eu estou falando a nível de Brasil e da experiência que eu tenho. Quero lembrar desse lugar porque, obviamente, que a minha experiência é bem pequena. Então, assim, nesse sentido, eu queria só lembrar e das pesquisas que eu tenho realizado nas escolas também, ou que eu tenho orientado, porque, na verdade, eu não faço diretamente, a respeito do currículo. Então, o que é que a gente encontra nas escolas? A gente não encontra aquilo que os pesquisadores dizem que deveria ser um currículo, né? Que é o que a gente, máximo que a gente encontra é um projeto político-pedagógico, que é como é chamado, mas que copia e cola reflexões que vão perpassando, parece assim que tem uma rede de projetos que perpassam pelas escolas, e aí aquela coisa mais básica que se apresenta, aí tem algumas citações que são fundamentais, o Paulo Freire não pode faltar, não é? E etc., o Vygotsky, esses autores assim conhecidíssimos da gente, e aí para partir para algumas reflexões sobre o contexto local, enfim, são coisas assim que são necessárias no currículo, mas que aquilo que era para ser feito, que o currículo era para sentar com a comunidade escolar e discutir o que é essa escola e para que ela vai servir e que currículo, que trabalho que se precisa ter nela, geralmente isso não acontece, não tem experiência que eu conheça que faça isso. As informações que vão para esse local, bem básica, que o currículo apresenta, tem alunos das comunidades XYZ, que são de comunidades precárias, que os pais não têm formação escolar, que não sei o quê, parece assim que também é copiado e colado. Não parece que tem uma base de pesquisa, de reflexão aprofundada para que essas escolas apresentem tais informações. Essa é a impressão que dá das partes copiadas, das partes copiadas que chegam para nós desses currículos. Mas o currículo, sem querer citar nenhum pesquisador, mas assim, o que eu aprendi de currículo, professor Rogério, ele precisa conter todas as proposições que a escola pretende, incluindo essa coisa das disciplinas, ou das matérias, ou do que compreende como isso também, não é? Mas abrange metodologia, é no currículo onde se deve colocar como é que essas coisas vão ser feitas, qual a proposição de docência e de discente que se pretende, e tudo isso que requer como uma proposição de presente e de futuro, né? Mas também que não falta esse passado que baseia isso, que fundamenta isso, é preciso estar presente. Então, isso dentro de uma tradição escolar. Nós não estamos falando da escola da Ponte aqui, nós estamos falando dentro de uma tradição que era para ter, mas não tem. É o que eu tenho, é o que eu posso dizer a respeito disso, assim. Mas era só, obrigada. Luiz? Eu não falei da universidade, mas depois eu me inscrevo para colocar a minha experiência também do currículo universitário, no caso, tá bom? Obrigada. Bom dia, minha gente, tudo bem? Aqui de Portugal, uma bela tarde. Ora, eu vou pedir à Zizi para partilhar algo que vocês vão ficar espantados. Vai ser o espanto geral. Porquê? Porque aquilo que eu vou mostrar aqui é a definição do currículo para o Ministério da Educação Portuguesa. Está ali em cima escrito. E sabem quando é que eles puseram isto? Ontem, numa reunião. Ontem. Currículo em Portugal significa um conjunto de interações, experiências, atividades, rotinas e acontecimentos planeados e não planeados que ocorrem no ambiente educativo. Isto está escrito em vários documentos em Portugal. Foi apresentado numa reunião onde estavam todos os representantes do Ministério da Educação Portuguesa, inclusive eu também lá estava, e muitos diretores. Portanto, nós não precisamos de mais definições e conceitos. Nós precisamos que os professores abandonem, uma vez por todas, uma visão de currículo
que é do século XVIII. E, portanto, perceber que o currículo não é um conjunto de disciplinas atrás umas das outras é o que importa agora, porque o Ministério já o diz. E nós, em Portugal, temos documentos de referência que apontam para que os alunos tenham que aprender determinadas competências. Não são conteúdos, são competências. Claro que as competências não vivem sem conteúdos, mas têm que ser conteúdos que sejam significativos para cada aluno. A Escola da Ponte fez isto há muitos anos. E nós andamos todos com os olhos tapados, quase todos, vá lá. E não conseguimos chegar a um entendimento sobre isto. Mas eu sei porquê. E vou dizer aqui à vossa frente. Eu sei porque os professores não querem perder o controle da sua cientificidade. É tão simples ou tão complicado quanto isto. E essa é a minha batalha aqui em Portugal. É que nós podemos continuar a ser especialistas em determinadas coisas, mas seremos sempre, e em primeiro lugar, educadores e facilitadores do currículo tal e qual como está aqui. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Zizi. Não há ninguém com a mão levantada. Mais alguém? Zizi. Agradecida, Luiz, muito bom também a descrição, né, trazer essa reflexão, que eu vejo que justamente esses são os pontos, né, nós refletirmos sobre a construção do currículo que está ligado à construção de comunidade de aprendizagem, né, o que nós podemos fazer? Os problemas estão evidentes, que são esses problemas que foram colocados, quanto à questão tradicional, quanto à questão de não ter uma validação de um currículo que seja dinâmico, sistêmico, integrativo, vivencial, né, a separação que há entre a prática e a teoria, a falta de entendimento da teoria que é construída na prática e vice-versa. Então, existem muitas questões aí que elas estão tendo um distanciamento da realidade que as crianças vivenciam. E nós, como temos essa visão, que é ao contrário da educação tradicional, que é você fazer um planejamento de aula para que você coloque as disciplinas e conteúdos numa prática que vai levar a uma resultante de nota para evidenciar uma aprendizagem que é estanque, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos fazendo uma construção da aprendizagem onde a vivência, a prática, a busca e o interesse do aprendiz é que fundamentam a construção dessas disciplinas que são integradas, não são disciplinas separadas, porque nós vemos de uma fórmula que a aprendizagem é integral, ela não está sequencionada ou ela não está estanque em um conteúdo específico que demonstra o que é matemática, o que é ciências, o que é biologia, o que é geografia, o que é português. Então, nesse ponto, como nós podemos pensar nessa construção de currículo de comunidade de aprendizagem que nós já sabemos que tem essa tríplice, né, da subjetividade, da comunidade, da consciência planetária, para poder evidenciar essa aprendizagem que ocorre e trazer uma outra referência para as pessoas que ainda têm uma crença ou uma visão que o planejamento de aula ou uma aula feita garante a aprendizagem da criança, e não a criança vivenciar a sua aprendizagem para ter a sua descoberta de interesse, fazer as suas ramificações da aprendizagem, é que seria uma construção humanizada de aprendizagem, que traria uma possibilidade da criança evoluir, inclusive, na sua aprendizagem, e também trazemos uma educação transformadora, uma educação que demonstre, de fato, não só a evolução, mas também a nossa alegria como ser humano, nossa alegria em aprender, nosso desenvolvimento, os nossos potenciais, não ficar condicionado a um processo de mercado, a um processo de indústria, a uma forma condicionante da aprendizagem. Então, eu daria essa sugestão para nós focarmos nisso, se vocês teriam sugestões do que podemos fazer. Como é que nós podemos evidenciar essa construção dessa aprendizagem num sentido mais humanizado e num sentido em comunidade? Tem o currículo da subjetividade, tem o currículo da comunidade, tem o currículo da consciência planetária. Se nós fôssemos explicar para as pessoas, e está sendo gravado, o que seria essa aprendizagem com essa construção integral de ser humano, como nós explicitaríamos?
Eu daria uma sugestão para nós falarmos sobre isso. Nós estamos tentando explicitar para as pessoas que não têm esse entendimento que seria importante elas vivenciarem a educação e a aprendizagem sobre uma nova perspectiva. Vamos falar com essas pessoas sobre como nós vemos essa nova perspectiva a partir da nossa prática, a partir do que nós estamos fazendo em cada localidade ou o que já fizemos, para poder evidenciar essa aprendizagem? É uma proposta que eu tenho aqui de sugestão para ficar um pouco mais prático essa questão. Porque senão falar, né, de humanização, falar de comunidade de aprendizagem, às vezes fica muito abstrato. E as pessoas perguntam, mas como que a criança aprende? Agradecida, Helder. Então, trazendo essa questão. Mais alguém? Não tem ninguém com a mão levantada. Eu queria fazer uma colocação. Posso? Então, eu levanto a minha mão. Bom dia a todos. Eu, no momento, não estou trabalhando mais com formação de professores, agora eu trabalho diretamente no departamento pedagógico da prefeitura. Eu trabalho junto com a diretoria de educação do departamento pedagógico. E aí, Zizi, me passou alguma coisa, levando em consideração muito o que o Luiz falou, o que o Rogério falou, a questão de colocar em prática, porque a gente já tem tudo muito bem explicado dentro das teorias. Então, eu penso que seja efetivamente colocar em prática, e isso perpassa os territórios, perpassa as escolas. Porque, veja, a diretora com a qual eu trabalho hoje, a escola que ela estava, e ela foi designada para exercer a função que está hoje, é uma escola que recebeu prêmios por ser uma escola lixo zero, porque é uma escola que tem uma educação integral, porque é uma escola que efetivamente funciona e o currículo daquela escola diz respeito àquele território que ela estava. E aí, num bate-papo com ela agora está em seu estudo de doutorado, e o objeto de pesquisa vai ser a sua escola, porque é uma prática de educação integral, que é o que ela pesquisa, e ela fala assim, mas eu faço o que deve ser feito. E muitas vezes o que deve ser feito foge daquilo que é de controle nosso, e isso gera um desconforto. E isso passa por formação continuada, por formação de professores pós-universidade, né? Porque não é todo mundo que quer trabalhar naquela escola, Zizi, porque o discurso é muito bonito. A prática, quando vai para o chão, é que dá o problema, porque o professor quer se manter naquela titularidade de detentor de conhecimento. E ela, certa vez, perguntou, mas por que as escolas não têm captação de água, por exemplo? Porque a escola dela tem captação de água da chuva. Porque ali ela vai regar a horta, ela vai lavar o pátio, ela está usando aquela água que já veio da chuva. E aí a resposta do técnico que faz a instalação foi, é porque dá trabalho e as outras diretoras não querem. Veja, passa pelas escolas e passa pelos diretores. Então, é preciso, para além dos professores quererem, ter uma equipe gestora comprometida com essa consciência também. Então, eu penso que, fazendo uso, perdoe, Tina, da formação 45D, do vídeo que foi exibido de início, chama Germinar as Sementes, a união é que é preciso. Um só não vai fazer. Então, eu penso que todos aqueles pequenos espaços é que vão fazer a diferença depois no todo. Então, eu penso que esse trabalho com os pequenos, e depois avança no sentido de grupo, de partilha de aprendizagens, mostrando, olha, o meu caminho deu certo, será que o meu funciona para você? Será que o meu funciona para você com alguns ajustes, porque a tua comunidade é diferente da minha? Assim, são algumas colocações só que eu queria colocar, né, fazer. É isso. Obrigada. Agora é o Luiz que está com a mão levantada. Eu, Flaviana, não ouvi. A minha net está muito má. Sim, você. Eu até estou a ver a Zizi muito parada. Deve ser da net dela também. Pronto, mas espero que me estejam a ouvir. O problema, eu vou falar da minha experiência aqui relativamente ao como sabemos que aprendemos. Mais uma vez, eu vou bater na mesma tónica, que é o controlo que os professores querem ter do que estão a fazer. E muitos deles é por boas razões, não é porque estão a querer fazer mal às crianças, é porque não sabem fazer diferente. Quando eu entrego
quando eu entrego os conteúdos, não é? Eu dou aula, quando eu disponibilizo o que sei às crianças, isso é muito fácil de controlar. Eu faço um teste e a criança acerta ou não acerta e eu sei se elas estão a aprender ou não. É claro que não é isto, mas para a maior parte dos professores é assim. Se eu for à procura de um currículo diferente, as crianças não manifestam essa aprendizagem de imediato. É mais difícil de ver, demora mais tempo. E então os professores, como o sistema em Portugal também é muito complicado, porque os professores estão sempre a ir de escola para escola, não há tempo para fazer não há tempo a criar esta comunidade. Esta comunidade no sentido de um conjunto de pessoas com os mesmos valores. Não há tempo para isso. Então todo o sistema procura saber se a criança aprendeu ou não de uma forma muito plástica, né? Muito pouco natural, muito artificial. Portanto, é muito difícil, só para responder à questão da Zizi, que eu acho que agora até caiu, não está cá, mas eu só conheço uma forma, os gestores, os diretores, quem dirige, impor de início determinado tipo de organização que obrigue, entre aspas, os docentes a colaborarem uns com os outros e a não estarem sujeitos a um currículo centrado em conhecimentos. E é isso que eu vou fazer. Eu estou neste processo há alguns anos e cheguei aqui depois de várias longuíssimas horas de conversa com todos vós e com o Zé, e eu acho que não há outro caminho. Eu vou obrigar, e peço desculpa se estou a ser muito diretivo, ou na vossa opinião estou a ser demasiado autoritário, mas eu não tenho outro caminho neste momento. Eu vou obrigar os professores aqui a trabalharem um currículo diferente. E depois vou deixar que eles se adaptem e que criem desconforto. Não há outra forma de progredir na educação se não criar desconforto, não é? Não há. E então o que interessa aqui é acarinhar, é acompanhar estes docentes que uns mais contentes, outros mais aborrecidos, vão ter que fazer este caminho aqui. E depois, mais tarde, o que vai acontecer comigo, não sei. Ou isto dá um grande resultado, não é? E podemos dar como exemplo, ou então eu fujo para o Brasil e vou viver na selva amazónica, quem sabe. Pronto, é isso. A Maria Antônia. Oi. Pois então, professor Luiz, eu não tenho experiência de administração de escola, não, mas tenho experiência já bem pouquinho de coordenação de curso, porque eu também já estive na coordenação, não é? Então, assim, eu penso que essa é uma coisa muito mais delicada do que parece. Eu penso que a sua experiência, obviamente, está lhe dizendo isso, mas eu penso que no caminho, né, que isso vai ao revés do que tem sido discutido aqui. Eu ia colocar outra coisa, mas aí a sua fala me instigou assim, porque se a ideia é uma comunidade para dialogar a respeito dos problemas e das soluções, uma imposição não me parece que ela corresponda à sugestão, não é? Eu acho que os professores precisarão de mais formação, de mais reflexão, de mais aprofundamento para se ver, e inclusive de saberem como fazer, porque a insegurança de saber como fazer causa uma situação muito delicada no sentido do que é exigido do nosso trabalho. Nosso trabalho não é qualquer trabalho, não é aprender a encher saco de farinha. Nosso trabalho exige uma questão muito delicada com a mente da gente, não é? Com as questões da nossa mente, que implicam outras situações de estresse, de constrangimento, de situações que eu acho que precisam de mais delicadeza de uma gestão, entende? E eu estou lhe dizendo de experiência própria, porque às vezes a gente pensa que está acertando, e eu fui coordenadora num momento muito delicado da minha vida, que eu ainda era probatório, e por causa disso eu me vi numa situação de um professor me denunciar, e eu quase perdi meu emprego, não é? Eu só não perdi porque eu pude contar com
com a ajuda de um sindicato que me recolocou praticamente, mas eu estava destinada a perder meu emprego porque eu fui denunciada, porque uma questão que eu levantei, eu vivenciei momentos muito difíceis, que foi um período de greve, inclusive, e por eu ter convidado os professores para participarem da greve, isso foi considerado um problema de falta de ética, porque uma coordenadora é cargo de confiança e ela não pode fazer isso, porque no Ceará as coisas funcionam assim, coordenadores são cargos de confiança, daí a dificuldade muito grande, coordenador, diretor, inclusive na universidade, daí a dificuldade muito grande de um coordenador deliberar questões sozinho, de um diretor deliberar questões sozinho, como a professora Flaviana, sei lá, colocou aí, não é? Aqui não se pode fazer isso, inclusive o prefeito, só para finalizar minha fala, o prefeito que acabou de entrar demitiu todos os diretores de uma vez só. O diretor é considerado cabo eleitoral aqui. Então, assim, a prefeitura usa dessas superficialidades, dessas centralidades, digamos assim. Demitiu todos, o que não quer dizer que demitiu o professor, não é? Porque o professor, sendo efetivo, ele tem voltou para o campo dele, que é ser docente, mas ele saiu da gestão. Então, assim, isso é muito difícil de lidar, entende? Não parece simples, porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente defende, mas não é não, viu? Então, assim, era só para lembrar. Depois eu nem sei mais o que é que eu ia colocar antes. Obrigada. Obrigada, Maria Antônia. Helder. Gente, bom dia, boa tarde. Bom, Luiz, quando quiser vir para o Brasil, fique à vontade. Aqui em Minas Gerais temos muitos lugares para você estar presente, tá bom? Seja muito bem, você vai ser muito bem-vindo. Maria Antônia, é difícil mesmo. As questões aqui, eu estou no contexto de um colégio de aplicação. Eu acho que a primeira questão que eu vejo aqui é querer ser professor. Porque falar sobre o assunto é como eu colocar esse computador sobre minha perna e não, de certa forma, viver aquilo de maneira direta. Fica muito abstrato. E aí a gente reproduz a crença da transmissão linear do conhecimento, que isso não existe, uma grande falácia, que assenta toda a educação medieval, ou antes da Idade Média. Né? A gente remonta a Comênias, mas é bem antes que isso, talvez, Rogério. Dessa crença de que uma pessoa exerce um poder e um conhecimento maior que o outro, consegue transferir aquilo para o outro. Uma relação de dominação, né? De endoculturação, que já aconteceu aqui com nossos povos e continua acontecendo. Aconteceu em todos os lugares, inclusive na Europa. Enfim. A questão que eu vejo é querer criar uma base consistente nisso. Porque eu vejo que, e acho que em Portugal não é diferente, pelo que o Luiz mostrou, as leis são um poema para a gente cantar a nossa prática. Não vejo nada que discorde com isso. A BNCC, que é vista como um dragão, eu sou professor, tá? Não estou falando, não é dedo seco apontando para lugar fora, não. A BNCC, para mim, é algo fácil. Totalmente dialogável. Eu atendo às necessidades da BNCC. O que o livro didático não atende. Porque quando eles falam para respeitar as diversidades, eles mostram os negros na África, os japoneses, os amarelos no Japão, os brancos na Europa. E eu falo, gente, olha para a nossa turma. Eu não preciso. Essa unidade nós já pulamos. Pessoal, o que vocês querem aprender? Cada um falando o quê e apresentando. Tem gente que mora em comunidade na minha turma, tem gente que é filho de professor, departamento de história, realidades muito distintas, cores de pele muito distintas. E a gente já supera essa questão, fazendo um currículo de subjetividade. Vai vir uns obstáculos? Claro. Se a gente não tiver comunidade, se a gente não tiver lugar para conviver, um núcleo de projetos, pessoas que a gente possa olhar nos olhos, escutar as pessoas, falar das suas dificuldades, esse esquema todo de atravessamentos políticos, cargos de confiança, a moeda de troca na universidade, na escola, ainda é número de professores por alunos, disciplina, carga horária, grade curricular. Isso é algo secular. E lidar com isso, eu acho que é um trabalho de formiguinha. O que nós podemos fazer é o contrário, é nos unirmos, já fazendo as práticas, pensar no currículo nessa dimensão tríplice. E aí, o que eu estou fazendo junto com as famílias e os estudantes, principalmente, né? Fazendo com eles, não para eles. Eu estou fazendo um portfólio que reflita esse currículo.
um portfólio, eu estou chamando de Instafólio. Ele está aqui, ó. Esse Instafólio, eu estou fazendo ele com certo vagar, porque diferenciando a educação industrial da educação artesanal, nosso currículo se aproxima mais de uma educação artesanal mesmo, que é um bordar. Então, aqui está uma amostra aqui do trabalho, em que eu já fiz aqui um story, estou aprendendo a fazer isso agora, viu, gente? Sobre a tutoria, que seria o principal dispositivo aqui do currículo de subjetividade que eu estou lançando mão, tá? E aqui eu estou falando um pouco dos trabalhos de cada criança. Esses aqui são os cadernos das crianças, tá, gente? Que, no ponto de vista institucionista, eles são horrorosos, porque as crianças escrevem torto em linhas certas. E é isso que eu quero ver. Então, por exemplo, tem esse aqui, que tem o trabalho das crianças, tá vendo? O que ela quer aprender. Aí vamos criando, a partir das ideias que surgem da criança, vamos criando roteiros de estudos, como este aqui, em que ela se interessou pelo Egito, me parece. E aí vai, tá? Então, ou seja, a partir dessas experiências, podemos trocar aqui, nos fortalecer, não só o núcleo de projetos local, que eu acho que é essencial, sem qual a gente não consegue. O meu trabalho é questionado diariamente. Por meio desse núcleo de projetos, eu estou numa base universitária, tá? Eu criei um programa de ensino, pesquisa e extensão, que na verdade é de aprendizagem, extensão é comunicação, né? E pesquisa é produção de conhecimento, em que eu me fortaleço para fundamentar minha prática. E aí, eu com muita alegria, eu falo que já faz mais de alguns anos que eu não estou dando aula. Esse ano eu posso falar isso com todas as palavras. Porque quando sentamos em roda, quando buscamos espaço potencial de aprendizagem, quando eu converso com as famílias, inclusive eu me abro para conversar com as famílias, é um dispositivo que me fortalece, que é falar quinzenalmente com as famílias, a gente vai criando estratégias, não para se opor ao modelo de transmissão linear do conhecimento, não, porque isso é muito difícil, mas para mostrar práticas de aprendizagens eficazes. Formas de honrar o currículo, de honrar o projeto político-pedagógico, por exemplo, o projeto político-pedagógico do Centro Pedagógico da UFMG, o qual eu faço parte, fala da teoria das inteligências múltiplas, que é o cerne do projeto. Tem um pouquinho de Paulo Freire ali, Vygotsky. Vamos ler Gardner, o que é inteligência múltipla? E aí respondemos às necessidades da escola. O problema é que a escola não conversa com isso e vive aquela esquizofrenia, né? O projeto é uma coisa, a prática é a outra, continuamos reproduzindo os modelos arcaicos, enfim. Eu acho que fundamental, resumindo, é a gente manter um núcleo de projetos, acho que é esse aqui, internacional, nacional, que a gente possa trocar, nos fortalecer nas nossas práticas, que a gente pratique, coloque em prática, e que aqui eu vejo muito, que é muito importante a gente ter um núcleo de projetos local. A gente fazer essa base de trabalho de comunidade. Obrigado. Eu vou ser rápida e voltar a fala para o Luiz. Eu queria só contrapor a Maria Antônia. Maria Antônia, eu sou professora de chão de escola em 2 prefeituras. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu escuto algumas coisas que, infelizmente, a minha categoria me dói ter que ouvir. Infelizmente é. A questão, quando o Luiz fala, eu vou colocar o currículo e vai ser assim, vai ser do meu jeito, não é do meu jeito, é de um jeito, vamos dizer, de uma educação integral, efetivamente. E aí eu preciso dizer uma coisa. Infelizmente, às vezes, o ser humano, isso é um ponto de vista meu aqui, tá? Quero deixar muito claro, ele aprende somente pela dor. Ele não vai mudar, sabe assim? E isso diz respeito a ele mesmo, né? Eu vejo isso muito na justiça restaurativa, quando fazem círculos, né, de diálogo. Uma coisa assim, que eu vou dar um exemplo muito claro. Todos os anos tem na escola a comemoração do Dia da Água. Será que efetivamente se aprendeu o que é crise hídrica? Não. E continuamos a gastar água. E aí, por que eu estou puxando esse gancho? Porque na Prefeitura de Santos não existem mais copos plásticos dentro das escolas. Foi proibido.
Os primeiros meses foi um tumulto. Por quê? Porque o professor queria um copo d'água. Ele queria um copo para beber a sua água. Ora, vamos adotar o seu copo, a sua caneca. Como que eu trabalho uma crise hidráulica, ou crise hídrica? Como que eu trabalho a questão do lixo? Mas eu uso o copo plástico e eu brigo porque eu quero o copo plástico dentro da escola. Então, às vezes, infelizmente, precisa certas atitudes ser colocadas goela abaixo. Infelizmente é assim, eu não estou brava, é um jeito incisivo que eu tenho de falar. E aí eu preciso passar para o lado do Luiz, porque do pouco tempo que eu já pesquisei e do que eu tenho acompanhado aqui nas discussões, são práticas fundamentadas em que vem se dialogado sistematicamente informações do professor que são ministradas dentro do território dele, e a gente tem visto, tem sempre dialogado, e muitas vezes há insistência de se manter o controle. Eu entendo tudo que você está falando, porque eu passei também por questões de greve, Maria Antônia. Tive lá minha greve, tive que pagar, paguei, e aí vem uma outra questão, que é um problema de característica da sua região, que talvez não seja da região dele. Os seus diretores são cargos de confiança. Na minha cidade, são todos concursos públicos. Eles são de lá, não há designação. O outro município do qual eu estou afastada, estou na cultura, na Secretaria de Cultura, existe uma lista de chamada do concurso, mas a secretaria faz de conta que aquilo não existe, e às vezes o sindicato está vendido, e aí a gente segue na luta, mas não posso prejudicar o estudante. Eu entendo toda a questão de perder, e graças a Deus que você teve um amparo de um sindicato, porque às vezes o sindicato está vendido também. Mas, infelizmente, às vezes, precisa ser goela abaixo, e me dói muito dizer que, às vezes, o Piaget precisa dar espaço para o Pinochet. Isso é triste, porque é uma fala que eu escuto muito aqui. E aí eu volto, e as pessoas evocam tanto o Paulo Freire, mas eu preciso colocar só duas coisinhas. Faz sentido? Né? Isso é criterioso? Né? E eu só vou saber se aprendeu, se efetivamente a minha fala foi igual à minha prática, se não é falácia. Enfim, Luiz, por favor. Bom, minha gente, eu já sei que quando precisar de uma advogada, eu vou até ao Brasil e falo com a Flaviana. Muito obrigado. Eu às vezes posso ser mal entendido. Vou tentar explicar melhor. Não se trata aqui de seguir um caminho, um capricho, ok? Não é um capricho meu. O que estamos aqui a fazer é uma aprendizagem sobre aquilo que alguém já fez, sobre aquilo que nós estamos a fazer e a aprender todos os dias. E também sobre discussões que temos aqui neste contexto. Eu tenho 90 educadores. Tenho 90 educadores de todos os graus de ensino. Quando eu pergunto a esses educadores se o aluno aprende melhor, quando eu pergunto aos mesmos 90 professores se o professor trabalha melhor sozinho na sala de aula ou em conjunto, 98% me dizem que é em conjunto. Então o que está a tratar aqui é, eu tenho 6 professores a trabalhar com uma escola da ponte, apenas 6. E eles todos os dias aprendem. Ou seja, eles estão em formação, ao mesmo tempo que estão a acompanhar alunos. E à medida que cometem erros, aprendem. Esta é a formação que nós precisamos ter aqui. Então, Maria Antônia e todos os outros, o que está aqui em causa é que os professores não sabem nadar e não querem saltar para dentro da água. Ok? Então eu tenho que empurrar. É só isso. Mas há duas formas de o fazer. Eu posso empurrar e deixar o professor afogar-se. Ou posso empurrar e saltar com ele. Não é? E eu quero é fazer esta segunda parte. Porque há gente disposta aqui a ir para dentro da água a ajudar os outros que não sabem nadar. Quem é que duvida que é dentro da água que se aprende a nadar? Alguém? Pronto, é só isso. Ok? Obrigado. Helder, e depois as... Lembrou uma música que eu canto aqui com a turma, vocês vão lembrar dela. Talvez em Portugal exista também essa música. Quem me ensinou a nadar foi os peixinhos do mar. Né? E
E essa música, acho que ela fala desse paradigma de aprendizagem, assim, não dá para falar da experiência sem viver, né? O conhecimento, ele se constrói dentro da água, nadando mesmo, né? Agora, ou seja, eu não vejo que é pela dor, é por uma escolha. Eu escolho aprender a boiar, eu escolho com quem sabe boiar. Eu tenho que ter exemplos, eu tenho que buscar exemplos, referências, as minhas próprias e as fora, né? As externas, porque eu também tenho experiências exitosas na minha memória, né? Para aprender a boiar, para aprender a nadar. Eu vejo que é muito importante que a gente não contradiga. Os fins não justificam os meios. Não considero isso, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se a gente não cria um núcleo de convivência, um núcleo em que eu esteja aprendendo, eu não tenho como fazer com que os outros aprendam. O Piaget, muitas vezes, é considerado o Pinochet da educação. Ele vai criar as variantes funcionais, né? Criar não, né? Perceber isso no ser humano, eu acho muito interessante. E isso, às vezes, justifica a seriação, conhecimentos estanques. E ele não disse isso. Eu estou lendo agora um livro, não alcanço ele aqui, mas tá bem perto, quem quiser ver, eu vou falar a respeito dele. Para Onde Vai a Educação, um livro do Piaget, que é uma conferência que ele faz a convite da Unesco, em que ele vai falar justamente o que a gente está dizendo aqui. Né? Que na educação ela vai ser espontaneísta, mas ela não vai se atender a currículos rígidos, pré-formados. E sim há uma interação aí a partir dos interesses dos sujeitos que aprendem. Então, isso de estar com quem quer fazer o trabalho é muito importante, porque senão a gente vai fazer um trabalho quixotesco aqui, de querer, sei lá, fazer um sistema secular, sem antes parar de dar aula. Eu acho que eu percebo aqui, no meu ponto de vista, que é isso que o Mocho fez, que de trabalhar com pessoas que queiram trabalhar. E agora ele está num nível de trabalhar com a escola toda, percebendo que todos estão dentro da água, aprender a trabalhar, aprender a nadar. Não é uma imposição. Ou se afoga, ou se nada. É uma escolha. Quando eu sou supervisor de professores de formação, é um colégio de aplicação, um colégio em que faço parte, com muito orgulho e satisfação. E, às vezes, chegou uma menina muito dedicada para querer aprender a ser professora na prática. Dei tempo a ela participou dos dispositivos de aprendizagens e de sociabilidade e de convivência que trabalho, e, em dado momento, ela fez um plano de aula para ela aplicar o plano de aula. Eu falei, olha, você não viu que eu faço o planejamento junto com as crianças? Sim, mas a minha professora do curso de pedagogia pediu que fosse assim. E assim ela foi fazendo, e foi algo muito difícil para ela. Acho que eu posso falar assim, teve uma relação até muito violenta, de trazer um conteúdo que não faz parte do interesse das crianças, de grande parte delas, melhor dizendo. E ao final disso tudo, foi muito desgastante. Eu tive que estar junto, falando com as crianças, tenham calma, perguntem a ela, falam o que vocês sabem, tragam suas hipóteses, né, suas teorias. E ao final disso, eu perguntei para ela, e como é que foi essa experiência? Eu vi que tinha sido muito desgastante para ela. Ela falou assim, dar aula é impossível, é muito difícil. Aí eu perguntei para ela, é isso. E aprender é impossível? Então, Flaviana, eu gostaria de mudar essa ideia de que, às vezes, precisa de ter sofrimento para aprender. Não é o sofrimento que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a fazer melhores escolhas. Porque dar aula é uma escolha. Aprender é outra. Zizi, obrigada, Helder. Vou pensar sobre isso agora. Obrigada. Então, eu estou com um pouco de dificuldade aqui, que a internet está um pouquinho ruim, mas estou conseguindo, entre celular e computador, aqui participar. Muitas chuvas. Bom, mas eu consegui ouvi-los, né? Eu vejo que é muito importante a gente pensar na construção da vivência. A vivência, ela é uma construção de prática. Nós aprendemos, quando nós estamos aprendendo os valores, nós não aprendemos os valores por uma construção que vem de alguma base que alguém ensinou, mas nós aprendemos com uma construção da relação que nós temos com as pessoas. Então, a relação que o Luiz está tendo com o grupo dele
com relação a construir e dar o exemplo e mostrar a vivência, isso é uma construção de vínculo, é uma construção de afeto, mesmo que tenha os processos com relação às dificuldades ou ainda a falta de entendimento, é isso que sustenta o desenvolvimento da proposta que nós estamos fazendo aqui, da comunidade de aprendizagem. Então, tem momentos que para nós aprendermos alguma coisa, nós precisamos de um empurrãozinho, e os amigos fazem isso. Os amigos, eles constroem a possibilidade de, no momento que os outros precisam de um empurrãozinho para poder evoluir ou se desenvolver, isso tem. Então, precisa ter essa construção da confiança, a construção de um grupo, né, de um núcleo afim, e essas afinidades nem sempre são amorosas. Tem momentos que há discordância, tem momentos que há conflitos, mas não é isso que desmerece a construção dessa aprendizagem. Então, eu vejo que, às vezes, a gente pode ser um pouco apaixonado, né, pela educação, apaixonado por aquilo que a gente está fazendo, e colocar, eu vou fazer, eu vou levar, vai acontecer, e assim, o Amigo Zé é uma boa referência também dessa paixão em falar, né, em colocar, mas assim, a prática disso é justamente essa construção em conjunto. Então, a gente perceber e traduzir essas palavras para entender o seguinte, que sem a vivência, dificilmente a gente consegue demonstrar esse novo. Por isso que nós precisamos fazer uma proposta e trabalhar nessa proposta. Se as pessoas ainda não estão bem afins ou não afins, tem que começar com quem está afim, desenvolver com quem está afim, trazer as pessoas que não estão afim e trazer as reflexões daí para frente. Porque não adianta a gente ficar esperando que todos estejam a favor. Se nós esperarmos que todos estejam a favor, nós não conseguimos caminhar. Porque as pessoas, elas ainda não têm, por exemplo, eu tenho uma ideia de mudança, eu tenho uma proposta de mudança. Se eu esperar que todas as pessoas estejam afim para eu propor essa mudança e começar, eu não vou caminhar nunca. Então, eu tenho que propor a mudança, começar a mudança, demonstrar a mudança, evidenciar a mudança, trazer as pessoas afim, trazer as pessoas que não estão afim, para fazer o quê? Para construir junto o que é possível e cada um na sua dimensão. Então, vejo que isso é importante nós vermos da construção do currículo, que é a proposta que nós temos para desenvolver. Então, eu dou a sugestão, é muito bom que realmente foi evidenciado várias práticas aqui, né, da construção de currículo, do que seria essa proposta de mudança, né, porque nós temos que perceber que existe muitas linhas, não só teóricas, mas práticas da forma do fazer. Mas cada localidade precisa o quê? Assumir e fazer a sua construção, e desenvolver ela e trazer o que foi bom, o que foi ruim, porque nós não temos como garantir o que está certo ou errado logo de princípio se nós não vivenciamos. Nós precisamos vivenciar para trazer o quê? A nossa avaliação sobre aquilo que está ocorrendo. E não como empirismo, não é isso. É bem organizado, como uma proposta a partir dos valores, mas sim como uma proposta do que é essa inovação. Porque a inovação é isso. Inovação é se permitir a ação e construir a ação. A partir do quê? A partir dos acordos de convivência, a partir dos valores que nós temos em comum, a partir dos princípios que nós desenvolvemos nesse núcleo atuante. Aí nós temos o que com as crianças e com essa comunidade? Nós temos um currículo de subjetividade, nós temos um currículo de comunidade, nós temos um currículo de consciência planetária. Mas para isso nós precisamos desenvolver por esse fazer. Então eu vejo que o mais importante é o Luiz depois contar para nós qual foi os desenvolvimentos que ele viu, que ajudou a aprofundar, a entender e trazer, e qual foi as dificuldades que ele encontrou e que pode ser feito nisso, não só o Luiz, mas cada um de nós, nesse desenvolvimento do currículo. Porque aí nós podemos trazer essa evidência da prática e dizer para as pessoas o seguinte, tem que ter um ponto de começo. Eu vejo pessoas que querem que todos estejam afim, só que não adianta, não funciona assim, a gente não vai convencer as pessoas. Nós podemos trazer afinidade com as pessoas que têm uma afinidade nestes valores para começar. Então, eu daria essa sugestão, tá? Dessa reflexão dos currículos. Faltam 2 minutinhos, eu estou vendo que as mãozinhas ainda estão levantadas. Eu daria uma sugestão, né? Eu daria aí, uns 5 minutinhos para a gente fechar. Inclusive, você vai falar também, não sei se você vai falar sobre o tempo, mas daria só essa sugestão. Tem o Helder e o Rogério na sequência, Zizi. Gente, eu celebro muito para ouvir vocês. A fala da Zizi aí foi muito boa, assim, escutar, para o entendimento de que não dá para a gente querer sair da sala de aula construindo uma grande sala de aula, né? Impor a outros coisas que eles não queiram fazer.
Então, é só essa reflexão que me veio, assim, como conclusão dessa experiência. Obrigado. Luiz? Perdão, não, Eu não Luiz, é tinha o a mão Rogério. levantada. Desculpe, Luiz, é o Ok, Rogério. obrigado. Seu Eu? microfone está fechado. Olha, o que é que eu vou dizer? Eu vou enviar para a Zizi, para disponibilizar para vocês esse material que eu tenho encontrado. Por exemplo, né? Esse colégio aqui, como é que, na prática, eles estruturaram, né? Você tem aqui uma relação com o saber modulado por tempos escolares. Como é que eles organizaram o tempo? Então, eu tenho alguns estudos que eu vou traduzir. Eu vou mandar para a Zizi que disponibilize. Vocês, quando tiverem interesse e tempo, possam ter acesso a esse material. Eu, na verdade, estou agora aposentado, com 80 anos. Eu vivi essa situação de vocês entre 1965 e 1979. Eu fui professor, eu enfrentei a sala de aula. Eu sobrevivi como professor e hoje eu digo nas minhas falas, se houver outra encarnação, eu não acredito nisso, mas eu não terei dificuldade em voltar sendo professor. Será um prazer voltar a ser professor, sabendo o que eu sei hoje. A não fazer as bobagens que eu fiz lá no começo do comecinho. Mas veja, essas questões que nós estamos tratando, são que vocês estão levantando, são muito sérias. Eu estudo há 30 anos um autor chamado Cornelius Castoriadis e o outro chamado Edgar Morin. Quando nós falamos da escola, nós falamos da escola organização, que é a escola visível. Mas essa dificuldade toda que nós encontramos, que vocês encontram, é porque a escola não é só uma organização, ela é uma instituição. Ela carrega os valores da sociedade. Não são de valores democráticos. A democracia é uma exceção. Então, nós, vocês que estão aqui, somos uma minoria que descobriu, que acredita no valor da democracia e que se preocupa em fazer com que esse valor e essa significação se expanda. Mas nós temos contra nós o mundo. Entende? Isso é uma questão muito profunda. Senão, como explicar? Por que a Escola da Ponte não se torna um modelo universal? Gente, não tem que provar cientificamente. Hoje você tem o discurso das evidências. Ora, essas escolas evidenciam uma coisa fantástica. A gurizada levanta de manhã cedo, doidinha para a escola, e os pais vão perguntar o que é que está acontecendo. Então, eles querem ir para a escola, vão para a escola e aprendem. Mas essa escola não se torna um modelo, não se torna referência. Bom, essa é a questão central. Nós estamos lidando com uma instituição que é algo muito profundo. De acordo com Edgar Morin, vem lá da paleosociedade. Entende? Então, o projeto democrático é uma minoria. Onde é que tem democracia no Brasil, no mundo hoje? Quanto de democracia tem na sociedade brasileira? Então, veja, a minha preocupação é ajudar, primeiro, aqueles professores que gostam sobreviverem. Segundo, estimular grupos, entendeu? Nós não vamos salvar a educação e mudar o sistema. Nós temos que sobreviver, entende? E ajudar esses colegas a sobreviverem. Então, dar os exemplos. Eu lembro com muita alegria, por exemplo, as melhores coisas que eu fiz no meu tempo, era professor de português, os alunos me procuraram. Professor, a gente queria fazer teatro. E eu virei diretor de teatro com eles. Gente, era uma festa. O melhor que eu fiz como professor de português
Eu passava a noite, final de semana, ensaiando com eles, achando textos. Como aquilo mobilizava, né? Mas depois, logo mais, eu saí e deixei o ensino médio, entendeu? Mas eu estava num caminho, pelo menos eu achei isso, né? Então, eu acho que essa é a questão primeira, né? E, olha, a lei tem o artigo 23 e o artigo 81. Eu penso que, em nível de sistema, a ideia é usar o artigo 81 junto com o artigo 23. Queremos uma escola diferente, experimental. Submeter aos conselhos de educação respectivos, tá certo? Mobilizar os colegas que concordem com essa ideia, né? Do ponto de vista de sistema, né? Mas, enquanto isso, como é que nós sobrevivemos, né? E ajudamos os colegas a sobreviverem? Um abração. Zizi, Agradecida, Rogério, agradecida a todos. Olha que maravilha, fechamos no tempo certinho também. Então, ficam as reflexões, se na próxima semana, né, vocês quiserem trazer essas reflexões para nós trazermos um pouco mais dessa prática. Eu vejo que ajuda bastante, né, a partir do que o Rogério colocou também, que são reflexões importantes de como sabemos que aprendemos, né? Então, estamos aqui aprofundando bem. Sim, Luiz, quer fazer alguma colocação? Zizi, queria só dizer, para a semana não estarei, porque estarei numa conferência no sul de Portugal, a falar exatamente sobre o currículo, e é esta hora, portanto, não estarei convosco para a semana, está bem? Um abraço. Agradecida, Luiz. Então, depois conta um pouquinho para nós, Luiz, como foi. Se quiser entrar um pouquinho, só dar um alô, falar, estou aqui, vou fortalecer aqui um currículo mais humanizado, de comunidade de aprendizagem. Tá? Agradecido, então, a todos, um grande abraço, até a nossa próxima semana. Gente, um grande abraço. Abraço, bom fim de semana. Semana que vem eu estarei presente também, tá? Eu vou estar, Zizi, eu estarei lá com o Ramon Flecha, procurando o Ramon Flecha. Tá?